Graça e paz, irmãos. Amém? Bom dia. Gostaria de iniciar esse dia dando parabéns a você, mamãe. Amém? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Bastante mães aqui. A minha oração é que Deus abençoe você nesse dia. A minha oração é que o Senhor, Ele continue sustentando para que você viva muitos e muitos dias na companhia dos seus filhos e nós filhos, né? Possamos valorizar todos os dias, não só no dia da mãe, mas também todos os dias valorizar esse bem precioso. A você que não tem mais sua mãe, meus sentimentos. Eu tenho em casa alguém que chora todos os anos pela falta da mãe. E eu consigo ter essa proximidade de alguém que sofre muito, né? Deve ser duro demais perder uma mãe, mas hoje é o dia que nós somos gratos por saber que Deus nos deu essa graça, né? De sermos abençoados com mães maravilhosas. Mães que podem ter errado, mas que são mães maravilhosas, com certeza. É um amor que, na essência, é um amor inquestionável. Irmãos, hoje eu quero ser bem breve. Nós vamos ter uma apresentação das crianças, é isso? Vamos ter? Vamos, né? Então vamos ser bem breve. Eu vou fazer em duas partes. Vou encerrar esse sermão à tarde, fazendo uma guisa introdutória, agora pela manhã. Eu gostaria muito de falar sobre altos e baixos. Sobre o que é ser aleatório e altos e baixos. Hoje nós vivemos muito essa questão. Eu estava conversando hoje na classe de batismo com os irmãos que vão se batizar. Nós falamos muito sobre a igreja real. E aí nós colocamos em pauta a igreja ideal. E tudo aquilo que é idealismo, que é ideal, nós devemos idealizar pela palavra do Senhor. O que Deus quer para a igreja. Quando foi estabelecida a igreja, qual é o propósito da igreja? Onde nos perdemos. E por isso acontecer, principalmente quando se trata em relação à igreja, né, nós acabamos nos perdendo. Nós acabamos tendo muitos altos e baixos. E ali eu falei sobre alguns altos e baixos, principalmente os meus, que não tem nada melhor do que você ser exemplo, né? De pessoas que vão passar por processos que você já passou, por outros diferentes, mas que também vai determinar alguns altos e baixos em relação a seguir a Cristo. Bem verdade que isso não é uma novidade, não é uma coisa nova. Altos e baixos faz parte desde quando o ser humano é ser humano. Nós vivemos isso. Hoje você pode ter levantado feliz, alegre, contente em poder vir à escola bíblica dominical, mas talvez você pode ter levantado com aquele desejo de ficar em casa. Aquele desejo de que muitos, por razão óbvia, né, vou ficar em casa, preparar alguma coisa. Hoje a Júlia falou que ia fazer almoço para a Elane. E eu falei azar da Elane, mas já que ela decidiu ficar, então que ela fique em casa e vamos comer agora a obra da Júlia, amém? Ela vai fazer o almoço para a mãe dela. Alguns podem ter tido algumas razões dentro desse aspecto. Mas nós temos um mundo, nós temos uma igreja ideal. E para que nós possamos chegar a essa igreja ideal, nós vamos ter muitas dificuldades no meio do caminho. E não é uma coisa só minha e sua, é uma coisa que todos tiveram. Eu queria pegar um personagem nessa manhã, né, e terminar a noite, alguém que foi bem aleatória, alguém que teve bem altos e baixos, mas antes que gostaria de orar, porque eu já vou ler pregando, amém? Eu não vou fazer como faço sempre, ler, e depois eu vou ler pregando, trazendo algumas aplicações, e à noite a gente faz um sermão daqueles que vocês estão acostumados, né? Hoje vamos fazer uma coisa mais lendo e meditando, assim como eu passei a tarde de ontem fazendo. Pai de amor, obrigado por estarmos aqui. Bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, desde já ser grato a Deus, por todas as mães. Te louvar, Senhor, por cada mãe, hoje, principalmente da Relevante,
Ó Pai, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado as tuas servas. Ó Pai, que esse dia seja um dia muito especial, ó Deus. Que seja um dia, Deus, de surpresas boas, lindas surpresas para suas filhas, ó Pai, em nome de Jesus. Que esse dia da manhã, ó Pai, seja marcado, ó Deus, pela sua presença, seja marcado, ó Deus, por perdão, seja marcado, ó Deus, por reconciliação, que seja marcado, ó Deus, por abraços, por afago, seja marcado, ó Deus, por reconciliação. Nós te glorificamos, ó Deus, nós bendizemos o teu nome por esse dia tão especial. E pedimos, ó Pai, nesse momento, fale conosco. Nós carecemos, necessitamos de ouvir a tua voz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, o verso 54 em diante. Mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha o seu smartphone conectado somente na Bíblia. Se aparecer aquela abinha aí, alguém te chamando, deixa para depois. Conecte o seu iPhone. Nós temos muitos iPhones aqui na igreja, amém, irmãos? Não houve um amém. O importante é que você tenha a palavra aberta aí, em Lucas capítulo 22 e o verso 54. Aí você tira isso aqui para você ouvir e ter sentimento com o que você está fazendo lá. Vamos lá, vamos junto, tá bom? Toca comigo hoje. Toca, faz o fundo direito hoje para eu te ouvir lá. Isso, garoto. Com fone de ouvido só se ouve. Vou ensinar esses meninos, hein? Lucas capítulo 22, verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Observação: e Pedro o seguia de longe. Uma das características desse momento aqui é de um cristão que serve de longe, de uma pessoa que tem essas características de fazer as coisas de longe, observar. É a característica daquele pai de família que é pai de longe, daquele filho que hoje é filho de sua mãe, mas é um filho de longe, daquela mãe que é uma mãe de longe. Só que ser de longe traz algumas frustrações. E Pedro vai viver as suas frustrações, que já são uma realidade na sua vida, mas principalmente por estar de longe. Pedro começa me ensinando que seguir de longe machuca muito. Seguir de longe cria expectativas que nunca são concluídas. E essa é uma grande realidade. E a primeira palavra dessa de manhã chega de sermos de longe. É um tempo de sermos mais comprometidos, de parar de observar o que vai acontecer, de parar de observar se vai dar certo, se vai dar errado. A questão de Pedro é: será que ele vai ser liberado? Será que vão achar culpa nele? Mas de fato, Jesus já estava sofrendo. Pedro sabia disso. Antes disso, Jesus ele chama os três, mas um dos três ali é Pedro. E você vai ver à noite que Pedro é o mais cobrado. Ele chama três para estar com ele no Getsêmani. Só que quando Jesus volta e encontra os três dormindo, a bronca que é dada é em Pedro. Ele é enfático em chamar Pedro. Então Pedro aqui, ele está seguindo de longe. Irmãos, seguir de longe não dá uma visão nítida. Seguir de longe deixa as coisas, meio ofuscado. Para quem não me conhece muito bem, eu há muitos anos da minha vida, eu gostava muito de uma banda, gosto muito de uma banda chamada Banda Roupa Nova. Quem conhece essa banda? Gente, quem não conhece Roupa Nova, tem como matar? Não é possível, né? Não ouve não, vai ouvir lá o chip, né? Vai ouvir não. Mas eu gostava muito de Roupa Nova. E alguns anos atrás, um belo dia, pastor Marcelo, eu estava, na minha tranquilidade, feliz demais, tarde da noite. E eu recebo um telefonema do meu querido pastor Osmar. O pastor Osmar falou assim: ô Luciano, eu comprei agora, se arruma que nós vamos ver Roupa Nova. 10 e pouca da noite, falei: que isso, cara? Eu vou ver Roupa Nova? Amanhã tem culto de manhã. Não, já comprei o ingresso, nós vamos ver Roupa Nova.
Meu coração ficou como? Aquecido. Era o dia do guitarrista. Eu falei, poxa, eu vou ver aquele miserável que toca muito lá de perto, roupa nova. Onde que é, pastor Osmar? Em Olaria. No Atlético lá, enfim. Aquilo é o quê? Associação, é o quê? É grande, é uma quadra, enfim. Eu falei, vamos nessa. Thiago, botei uma roupa bonita. Não que eu tenha ficado bonita, não. Botei uma roupa bonita. Falei, poxa, vou ver roupa. Não acredito nisso. Vou ver roupa nova. A Elane falou, pô, vou ver roupa nova. Colocou um salto desse tamanho. Parecia que era pro casamento. A Elane se arrumou toda feliz, né? Deu um tapa no cabelo, aquela esticada, deu uma tapa na palhaça, fez, né? Vamos ver roupa nova. Saímos. Marcelinho, eu todo feliz, né? Me sentindo. Quando cheguei lá, o lugar que tinha era lá no alto, lá em cima. E eu não conseguia nem ver a mão do guitarrista. A Elane, aquele troço apertado, acho que foi de graça. Eu acho que o pastor Gilmar me enganou, porque aquilo não deve ter sido pago, não é possível. Tanta gente que tinha naquele estádio, e eu não conseguia nem ver a cara do guitarrista, quanto mais a mão. Eu tenho vergonha de falar. Eu estava de longe, e eu fiquei muito frustrado com aquele dia. Tenho vergonha de dizer que eu vi o show do Roupa Nova. Não, eu ouvi o Roupa Nova. Se eu ficasse em casa vendo um DVD, eu conseguia ter mais nitidez de quem é o Roupa Nova. Mas eu estava ali. Mas de longe, traz uma frustração. Eu de longe, olhando aquelas mesas lá na frente, falei, gente, será que não tinha mais R$300 para poder me botar ali na frente, né? Poder ver de perto. E eu, né, obrigado, pastor Romano, se estiver vindo, me perdoa, mas tem que falar isso, né? Porque machucou meu coração. Se você comprar, compre mais perto agora, né? Mas eu fiquei de longe e trouxe uma frustração. A minha expectativa não veio à realidade. E daqui a pouco o Elane já estava com o pé todo sujo, descalço, porque não conseguia ficar no estádio, né? Com aquele salto, a galera... Enfim, uma tristeza. Aquilo tornou frustração. Por quê? A primeira frustração foi porque eu estava de longe. Embora eu gostasse, embora eu seguisse, embora eu tocasse todas as músicas do Roupa Nova, ter sapato velho eu sei tocar, amém? Se você quer falar que a música aí não toca sapato velho, então você não é músico. Então, eu gostava daquilo, mas de longe, diácono, me deu uma dor no coração. Eu falei, Jesus, é até bom ouvir, mas eu ouvi ou ouço em casa. E assim é Pedro. Ele estava de longe vivendo as suas frustrações. Versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. O primeiro ambiente de Pedro é um ambiente de longe. O segundo que ele vai para uma fogueira. E fogueira tem uma representação muito legal, porque tem ambientes que aquecem a gente. Principalmente aqueles ambientes que são longe de Jesus. Pedro está vendo de longe e ele está num ambiente de fogueira. Eu fiquei pensando, meu Deus, sabe quantas vezes eu me senti em lugares aquecidos, com pessoas aquecidas, mas essas mesmas pessoas me condicionaram a continuar longe de Jesus. É uma questão de você olhar que o seu ambiente pode estar quentinho, mas aonde ele está? Os seus relacionamentos. De repente, aquilo que você faz hoje é uma coisa que mantém o seu coração, a sua vida aquecida. Mas como Pedro está de longe, aquecido, não é a proposta do Evangelho. Pedro está aquecido, tem ambiente que nos aquece, mas é longe de Deus. Tem amizade que nos aquece, mas é longe de Deus. Tem conversas que até nos aquecem, mas é longe de Deus. E a pergunta é, qual é a fogueira que tem te aquecido, mas tem te feito permanecer longe de Deus? Enquanto Pedro está aqui, Jesus está lá. Essa é a questão. Enquanto Pedro está aqui, Jesus está sendo julgado, passando pelo seu pior momento, pelas suas maiores dificuldades, pelas suas incertezas, ou suas certezas, estou falando humanamente falando, as suas incertezas. Mas Pedro está num ambiente aquecido, e assim somos nós. Tem fogueiras que nos aquecem. Mas tem fogueiras que nos fazem perder o foco. Até o de longe se é perdido. Pedro, ele me ensina que nem sempre eu preciso sentar em algumas fogueiras. E como, 56, e como certa criada, vendo, está sentada ao fogo, pusesse os olhos, algumas versões fixando os olhos nele, disse, este também estava com eles. Irmãos,
Nós temos muitos problemas em definir palavras em nossas vidas. Foi falado que ele estava com ele. E Jesus, ele é cuidadoso com as suas palavras. Tem um texto que eu fui ontem, uma semana, mas ontem eu fui rever, principalmente no grego, e eu vi que não é um erro de transliteração. É o que está escrito realmente. Tem um texto de João capítulo 3 que eu e o pessoal do batismo lemos hoje. É claro que eu não falei isso, né, para não dar spoiler, né, não falei outras coisas. Mas no versículo 3 de João, olha o que diz o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que diz o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uns 2 anos atrás, eu falei isso aqui rapidinho, mas olha que interessante. No versículo 3 ele fala assim, aquele que não nascer, ele não pode ver. Aí na segunda parte, parece que ele fala a mesma coisa, mas ele muda o verbo. Ele fala entrar. Parece que passa desapercebido, mas só que ver e entrar são duas coisas diferentes. A palavra aqui, ver, se ambientar, falar sobre, descobrir sobre, perguntar sobre. Só que o entrar é diferente. O entrar é permanecer. Então nem todo mundo que vê permanece. Jesus fala de duas coisas diferentes para Nicodemos. Ele fala de dois níveis de pessoas que vão acessar o reino. Tem alguns que acessam somente sabendo sobre. Alguns que acessam vão acessar somente tendo a percepção. Mas só que o entrar faz toda a diferença. Aquele que é nascido da água do Espírito, ele entra no reino de Deus. Aquele que é nascido da água do Espírito, ele deixa de ver de longe, de saber sobre, e ele acaba pertencendo a esse reino de Deus. A questão é que nós não sabemos se nós somos ou se nós sabemos sobre. Tem muita gente que sabe sobre. Irmãos, o mundo sabe sobre. Qualquer tipo de informação hoje, você pode ter acesso à informação. Só que entre a informação e a vivência, são duas coisas diferentes. O que Pedro está fazendo aqui é vendo de longe. O que a criada fala de Pedro, é que esse estava com ele. Mas só que Pedro não se sentia dele. E isso faz toda a diferença para quem quer servir a Jesus. Não é porque você vai se batizar que você pertence. Não é porque você já é membro da Relevante é que você pertence. Não é porque você vem às igrejas um domingo ou uma quarta é que você pertence. A diferença é que tem muita gente que só vê. Tem muita gente que tem acesso só a informações. Mas pertencer é um outro nível. A palavra pertencer é ser de. É fazer parte. Nesse caso aqui, é entrar. A percepção de Pedro é daquele que está vendo porque quer ver o que acontece. Mas o que Deus quer falar conosco nessa manhã é que nós precisamos acessar sendo dele. Fazendo parte. Nascendo de verdade da água do Espírito, não por conhecimento, mas com atitudes. É por isso que a vida de Pedro ela foi aleatória e cheia de altos e baixos. Alguém que está aqui, e você vai ver que na primeira pesca de Pedro, em relação a Jesus, ele vive um milagre. E na pesca que ele larga tudo e decide voltar, ele vive outro milagre também na pesca. Mas só que uma é para ele começar a fazer parte do discipulado de Jesus, e a outra é alguém que estava afastado, alguém que tinha perdido o rumo, o propósito. Ser reafirmado por um Jesus que vem chamar aqueles que vivem altos e baixos. Mas a diferença é que Deus tinha um propósito com Pedro. A diferença é que você vai ver que Pedro se torna o apóstolo de Jerusalém. Um cara que nasce em Betsaida, que vai fazer a sua vida lá em Cafarnaum, que não é um mar, um grande lago, 10/21, e vai fazer da sua vida, a sua empresa vai estar ali. Mas Jesus encontra nesse cara um propósito de vida. Faz toda a diferença olhar para Pedro e saber que teve um momento na vida que ele estava de longe. Agora, por que ele estava de longe?
É porque para ele, Jesus não está do lado dele, e Jesus não está com ele, o que não é verdade. Quando nós pensamos assim, nós achamos que Jesus só está conosco em alguns momentos. E aí nós fazemos da igreja, ou em momentos de nossas orações e de busca a Deus, os únicos momentos que sentimos Ele perto de nós. Mas isso não é verdade. É por isso que eu insisto em falar para os irmãos. Nós nunca oramos aqui dizendo, Senhor, nós entramos em Tua presença. É que nós vivemos em Tua presença. Eu vi alguns irmãos orar, né, na outra igreja aqui também, Senhor, agora entrando em Tua presença. Eu falei, gente, estava onde? Estava onde se Davi fala, como posso fugir da tua presença? Ah, se eu subir ao céu. Ah, se eu for no mais profundo. O que foi, Graciela? Está rindo por quê? Porque tu olhava assim? Não, né? Ah, bom. Graciela era da... Né, sei lá, Pai de amor, agora entrando em tua presença, está fugindo. Pedro, ele perde essa percepção do que é um Jesus que está a todo momento com ele. E aí ele faz a mesma coisa. Não, deixa eu ver de longe o que vai acontecer. E tem gente dentro da igreja fazendo isso. Tem gente da igreja se acostumando a ficar de longe. Quem fica de longe não consegue se inteirar. Quem fica de longe não consegue entender o propósito. Quem fica de longe tem uma visão distorcida daquilo que Deus dá, principalmente para a igreja. E aí não consegue se inteirar e ser, sabe, uma mão de obra. Se acha às vezes capaz demais e outras vezes incapaz demais. Mas essas duas coisas não têm a ver com o que Deus quer fazer, porque Ele usa o que Ele quer. O incapaz e o capaz. O problema é que você está longe. O problema é que você está como Pedro. E aí tem algumas fogueiras que te aquecem. E quando diz que você estava com Ele, nem isso satisfaz mais. Olha o que continua acontecendo. Entenda isso. Estar não é pertencer. Estar não quer dizer que você é dele. Olha a consequência do que acontece com quem vê e não pertence. 57. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu também é um deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Aí vem a irritação de Pedro. Gente, vou falar uma coisa para você. Você cisma de ficar de longe, mas você teve uma experiência com Jesus. Eu vou te falar uma coisa de coração, vou falar a partir de mim. Nem para desviar você serve. Tu não presta nem para desviar. Porque sempre vão ver alguma coisa de Jesus em você. Já percebeu isso? Tem gente que quer ficar de longe, sabe? Eu quero aloprar, eu quero agora, sabe? Agora vão ver só. Parece a minha irmã com 15 anos de idade. A minha irmã falou assim, eu vou aloprar. Falei, passou um batom. Eu falei, miserável. Sempre falo isso, porque isso marcou minha vida, Nete. Tem duas coisas da vida da minha irmã que marcou minha vida. A primeira foi essa. Quando ela ficou no banco, ela falou, vou me rebelar. Porque apagou as pontas do cabelo. Falei na classe bíblica hoje, né? Aí ela falou, passou um brilho. Aí vinha a Jezabel entrando na igreja com um brilho na boca. Gente, que demônio. E a segunda coisa foi uma vez ela pregando, ela falou assim, no filho pródigo, como a pastora Marcelo pregou. Ela falou assim, ó, tem gente que quer ser filho do pai, mas não quer ser irmão do irmão. Dentre muitas coisas, as duas coisas marcaram a minha vida, que toda vez que alguém fala sobre o filho pródigo, que eu pego sobre o filho pródigo, eu lembro da minha irmã. Tem gente que quer ser filho do pai e não quer ser irmão do irmão. Mas o caso aqui é a pombagira, né? Enfim, botou lá, mas nem para desviar serve. Eu fiquei vendo quantas vezes minha irmã tentou, sabe? Falei assim, eu não quero mais saber de igreja. Me dá uma cerveja. Não é porque gostava de cerveja, porque eu queria mostrar que era desviada. Agora eu estou no vinho. Falei, daqui a pouco ela está na maconha, né? Ela vai progredindo, né? Ah, mas antes da maconha, Jesus pega de volta e bota aqui. Amém, irmãos? Pregando o evangelho de novo, ensinando a escola bíblica dominical. Porque tem gente que nem para desviar serve. Pedro não servia para desviar, tu estava com ele. Você andou, eu não, você andou com ele. Pedro de longe, ele não consegue reafirmar a sua fé. Entenda isso. Você, de longe, em fogueiras que te aquecem, dificilmente você vai conseguir reafirmar que, na verdade, são suas convicções. É a vergonha de transparecer as experiências que teve com Jesus, que foram maravilhosas. Não tem experiência ruim com Jesus. Principalmente aquelas que nos confrontam. Aquelas que nos botam nos eixos.
É por isso que o pastor, ele exortar é diferente de Jesus. É por isso que eu sou só um mero pastor e ele é o bom pastor, amém, irmãos? Isso faz toda a diferença. Pedro, ele está de longe e ele faz 3 negações. E aí o versículo 60 diz assim: e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Não é isso? Irmãos, galo aqui é Galácios. Me lembro de um filme, eu lembro de um filme que eu vi, que é exatamente assim. Pedro nega 3 vezes, aí o galo faz. O galo aparece no filme. O galo, gente, aqui é uma trombeta romana. Tá bom? Não é galo ave, não. Amém, irmãos? Tá chocado? Tem gente que deve estar chocado, né? Sempre visualizou um galo cantando. O galo aqui é uma trombeta romana. Jesus falou o seguinte, ó: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Quando isso acontece, o que acontece? A trombeta soa. Aí eu não sei fazer som de trombeta. O galo eu chego perto, mas trombeta, como é que é, Anderson? Que isso? Eu tá lendo, descobri, Galácios, trombeta romana. Pedro, ele começa no ambiente de longe, está em um lugar que o aquece, e de repente vem uma lembrança. De repente aquelas negações de Pedro, de repente o ver de longe, para Pedro naquele momento, era o alto dele. Eu estou sendo livre de viver as mesmas acusações, de passar pelo mesmo julgamento que ele vai passar. Eu estou de boa, a minha vida vai continuar. Mas só que quando aquela trombeta soa, o texto vai dizer que Jesus olha para Pedro. Você consegue imaginar a cena? Acaba de negar Jesus, a trombeta soa, ele fala assim: puxa, ele me falou. E quando olha, está um mestre olhando para ele. Sabe aquele olharzinho de mãe? Quem já teve que olhar de mãe assim, ó? Tipo assim, tu vai na casa de alguém, Lucão, e você sabe que não pode. Aí na frente do dono da casa fala assim: pai, eu posso comer esse doce? Aí a mãe, fulano, posso comer esse doce? A mãe fala: pode. Aquele olhar tipo assim: pode que eu vou te arrebentar? Sabe? Já viu, Sidoff? Aquele olhar de mãe que é assim: pode, fica. Gente, minha mãe, eu estava jogando bola e eu ouvi o assovio da minha mãe. Eu podia estar de cara pro gol, irmãos. Minha mãe chamou. Porque eu sabia como é que era o olhar da minha mãe. Eu sabia como é que era assovio, imagina o olhar da minha mãe. Irmãos, que medo. Eu preferia sair na mão com o Sidoff, amém, Sidoff? Do que aquele olhar da minha mãe. Nenhum dos dois é melhor, né? É melhor nenhum dos dois, deixa pra lá. Mas o olhar da minha mãe me dava medo. E Pedro está lá, já tipo assim: neguei, estou no meu alto. Caramba, ele falou que eu vou negar. Parece que é uma gangorra, parece uma montanha russa, que ele está no alto e de repente vem para baixo. E quando ele olha, Jesus está olhando para ele. Eu não sei qual foi o olhar de Jesus, mas o que a Bíblia me afirma é que esse cara que vive muitos altos e baixos. Eu vou começar de maneira aleatória também, eu comecei pelo 22, mas eu quero hoje falar sobre o primeiro encontro de Jesus com Pedro em João capítulo 1, primeiro acesso que eles tiveram um com o outro, e depois eu quero ir para Lucas capítulo 5, que foi de fato o chamado de Pedro nessa perspectiva de altos e baixos. Mas a verdade é que quando ele sai dali, ele chora amargamente. O que leva Pedro a um choro amargo, um choro de dor, um choro de alguém que não foi no mínimo leal, é que ele começou nesse momento de longe. Minha palavra para você é a seguinte: pare de ficar de longe. Nem toda fogueira que é acesa diante de você é para que você se assente. Nem todas as conversas é para que aqueça o teu coração. Nem todos os relacionamentos são relacionamentos que te levam para perto de Deus, mas pode aquecer o teu coração. Você pode lá na frente chorar amargamente por causa de um olhar. A culpa não é do olhar. A culpa são de nossas atitudes. Que no processo da vida de altos e baixos, nós tomamos decisões. Mas a pior delas é estar de longe de Jesus.
Que Deus nos traga para perto dele hoje, amém, irmãos? E que você venha à noite com o coração aberto, para que você esteja perto de Jesus, entendendo que até em Atos, até quando Pedro manifesta a vontade de Deus na sua vida, você pode viver com Pedro altos e baixos. Mas um dos problemas dos baixos é estar longe de Jesus. É ter uma visão desfocada das coisas de Jesus. Isso te leva à negação. Eu quero orar por você, orar pela sua vida. Se você acha que de longe está legal, Jesus quer você perto. Ele quer apagar essa fogueira que te mantém aquecido, mas afastado do próprio Jesus. Coloca a mão no coração, em nome de Jesus. Pai bendito, essa é a tua palavra, eu quero te agradecer. Bendito seja o teu nome, Jesus, pela sua bondade. Todas as vezes que o Senhor fala conosco, ó Deus, é para nos despertar. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chama para perto. O Senhor nos chama, ó Deus, para viver os teus propósitos, não por emoção, mas por razão, de uma forma nítida, daquilo que tu queres para nós, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ter uma manhã de despertamento, ó Deus. E que ao encerrar esse sermão à noite, o Senhor possa nos fazer, ó Deus, lidar com os conflitos daqueles que são aleatórios ou de momentos aleatórios e que vivem o seu processo com o Senhor de altos e baixos. Nos ensina a equilibrar, ó Deus, para andar na tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, amém?